Olá, amigos de jornada. Salve Maria! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje abordaremos com detalhe o primeiro artigo do Credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pergunta: que nos ensina o primeiro artigo do Credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Resposta: o primeiro artigo do Credo nos ensina que há um só Deus, que é onipotente, que criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, ou seja, todo o universo. Pergunta: como sabemos que há Deus? Resposta: porque a nossa razão o demonstra e a nossa fé confirma. Pergunta: por que se diz que Deus é Pai? Se diz que Deus é Pai, primeiro, porque é Pai por natureza, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por ele gerado. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa. E terceiro, porque finalmente é Pai pela graça de todos os bons cristãos, razão pela qual eles são chamados filhos adotivos de Deus. Pergunta: por que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Resposta: o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das duas outras pessoas, que são o Filho e o Espírito Santo. Pergunta: que quer dizer a palavra onipotente ou todo-poderoso? Resposta: quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Pergunta: Deus não pode pecar nem morrer? Como então dizeis que ele pode fazer tudo? Resposta: diz-se que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder pecar ou morrer não é efeito de potência, mas de fraqueza, o que não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. Pergunta: que significa Criador do céu e da terra? Resposta: criar é fazer algo do nada. Portanto, diz-se Deus Criador do céu e da terra, porque do nada ele fez o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, ou seja, todo o universo. Pergunta: o mundo foi criado somente pelo Pai? Resposta: o mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque tudo o que uma pessoa faz em relação às criaturas, fazem-no com um só e mesmo ato também as outras duas. Pergunta: por que então a criação é atribuída principalmente ao Pai? Resposta: a criação é atribuída principalmente ao Pai porque a criação é o resultado da onipotência divina, atribuída especialmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Pergunta: Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Resposta: sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, preserva-as e as governa com a sua infinita bondade e sabedoria,
E nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou o permita. Pergunta: Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Resposta: sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, preserva-as e as governa com a sua infinita bondade e sabedoria. E nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou o permita. Pergunta: por que dizeis que nada acontece sem que Deus o queira ou o permita? Resposta: se diz que nada acontece no mundo sem que Deus o queira ou o permita, porque há coisas que Deus quer e ordena, e outras que ele não quer, porém não impede, como por exemplo, o pecado. Pergunta: por que Deus não impede o pecado? Resposta: Deus não impede o pecado porque até mesmo do abuso que o homem faz da liberdade que lhe concedeu, sabe tirar um bem e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça.